Bem-vindos à primeira edição do NeilCast Pro. Hoje nós vamos contar a história de uma instrutora e nail designer maravilhosa que vai contar um pouquinho da sua história pra gente. Apresento a vocês, Bruna Narciso. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer. É a minha primeira vez aqui com a Carla. Tô muito empolgada e vamos lá. É isso aí. E o tema de hoje é: Parei tudo para ser mãe. Essa é uma história forte e real de uma pessoa que largou a sua profissão, deixou de lado um pouquinho a sua profissão para se dedicar à maternidade. Isso. Quando a Carla me mandou mensagem, né? Me mandou esse convite. De primeira eu me emocionei bastante, porque eu ainda nunca falei tão abertamente assim sobre a minha carreira junto com a maternidade. Foi uma escolha que eu fiz sem pensar em ninguém, só nas minhas filhas e na minha família. E eu tinha como a unha o meu grande amor. Minha vida foi fazer unha, eu faço unha desde os 14 anos. Comecei aquela famosa história de manicure, né? Comecei com os 14, filhas de pais solteiros, né? A minha mãe criou eu e meus irmãos sozinha, aquela dificuldade toda. Então, a minha vida inteira foi fazer unha. Comecei com pé e mão. Ali para os meus 18, comecei com alongamento em fibra. Com 20, eu conheci o acrílico. Me especializei mais no acrílico. Me apaixonei, me dediquei somente na área do acrílico. Mas com 27, eu percebi que faltava alguma coisa. Eu tinha minhas coisas, consegui fazer cirurgia plástica, comprei um carro à vista, só que faltava alguma coisa. Eu já estava com meu marido e era muito só nós dois. A gente, eu não cozinhava, não tinha aquela obrigação de casa, porque eu tinha uma pessoa que arrumava a casa. A gente sobrevivia de iFood, porque a minha vida realmente era morar praticamente dentro do estúdio. Então, pessoal, né? Ser mãe é um desafio em qualquer profissão, não é mesmo? Mas quem é autônoma, a gente para de trabalhar, pode significar medo. Entra aquele medo, aquela insegurança. E hoje, no nosso episódio especial do Dia das Mães, Bruno vai contar um pouquinho da sua história pra gente, contar como que foi a maternidade, se teve rede de apoio ou não, como que foi essa pausa que ela teve na profissão dela e quando ela voltou. Como foi essa volta? Então, vamos começar as perguntinhas, né? Primeiro, como foi para você descobrir que teria que pausar a sua profissão por conta da maternidade? Antes da minha primeira filha nascer foi difícil, porque a prioridade era a unha, né? Mas depois que ela nasceu, tudo clareou na minha mente. Nada foi difícil, não foi difícil parar com os atendimentos. Eu fui muito clara com minhas clientes, elas passaram a gestação inteira comigo, em mesa, trabalhando. Eu trabalhei até os 9 meses, até o final da gestação. Então foi mais uma comunicação entre eu e elas. Eu saí de licença maternidade, encaminhei ela para as clientes para outras profissionais que trabalham com acrílico também. Mas quando você faz um serviço bem feito, você tem aquela garantia, aquela confiança que quando você retornar, elas vão estar lá por você. Então foi isso que aconteceu. Foi tranquilo, foi simples, foi prático. Eu vivi a minha maternidade tranquila, aos 4 meses, bonitinha. Voltei aos atendimentos com ela lá comigo, Que bom. trabalhando comigo. E qual foi o seu maior desafio nesse período? Meu maior desafio foi quando eu percebi que eu precisava de uma pessoa para me ajudar com ela, que eu precisaria ficar um pouco longe dela, porque para quem não sabe, o acrílico ele é feito com pó acrílico e o monômero. E o cheiro Uhum. do monômero é muito forte. Forte, bem Trabalho forte. com o estúdio fechado, todo fechado, né, por conta do ar condicionado, e eu percebi que não estava dando certo. A Manuela deu uma bronquiolite, então assim, Hum, começou as preocupações de saúde.
arrumei uma pessoa para poder ficar com ela. E aí que foi o mais difícil, porque antes era nós duas grudadinhas. Ai, ai. E rede de apoio, mãe? Teve essa pessoa que você conseguiu para estar te É ajudando? isso, eu tive essa pessoa que inclusive era de frente ao estúdio, então a hora que dava uma pausa eu ia lá, pegava ela, Ai, ficava que lá bom. comigo. A minha mãe também, que mora de fundo, me ajudou super. Minha mãe, minha irmã, todo mundo, graças a Deus. Assim, eu quis exercer o papel de mãe mesmo. Era em último caso que eu recorria a todo mundo, sabe? Porque eu escolhi Uhum. a maternidade, eu escolhi viver ela. Então eu precisaria encaixar a maternidade no meu mundo, É. não no mundo de outras pessoas. E o que mudou dentro de você nesse período? Tudo, tudo. Gente, hoje eu não tenho vergonha de falar, mas eu era muito egoísta. Eu era uma pessoa que tudo era eu. Prioridade era para mim. Primeiro eu, depois o trabalho, depois em casa, depois família, depois amigos, mas primeiro era eu. E eu sabia que não era um jeito certo de viver. Era um jeito que, assim, eu não precisava de ninguém, mas no fundo eu me sentia muito sozinha, muito incompleta, Hum, um pouco infeliz, faltando algo ali, um vazio. um pouco de medo, culpa, Isso, frustração por aquele demais, momento. demais. Entendi. E nesse período você se sentiu esquecida ou deixada para trás, de acordo com o mercado, com a evolução do mercado, com os procedimentos? Me senti. O mundo evolui, né? Principalmente na nossa área de unha, Uhum. não tem como. Toda semana é um lançamento, é uma novidade, é tudo coisa nova. Mas eu tinha a garantia que pelo menos 50% das minhas clientes voltariam, porque pelo produto que eu entrego, né? Pela qualidade que eu entrego. Mas a gente não tem 100% de certeza. E quem é É, autônomo só ganha se trabalha. Então, verdade. esse foi o meu maior medo. E agora? Será que eu ainda sei fazer unha? Né? E assim, essa próxima pergunta eu acho que você já respondeu, que seria: você teve medo de perder clientes, alunas? Eu tive alunas, eu parei de ministrar quando eu retornei. Parei de ministrar porque eu acho que para você dar curso, você tem que se doar não só ali, né, mas Aham. depois. Então, o curso eu deixei de lado. Porém, os atendimentos eu voltei aos poucos. Eu não podia lotar a agenda, Uhum. porque tinha ela. Se precisasse de levar não, ao médico, qualquer coisa, qualquer imprevisto, eu tinha um intervalo de tempo. Mas voltando aos pouquinhos, a minha agenda encheu de novo. Eu tive que aumentar o valor da unha para ver se dava Uma uma amenizada. amenizada, uma estabilizada, mas graças a Deus deu tudo certo. Mas lógico que o medo Sempre tem, né? sempre Sempre tem. tem. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o seu retorno aos atendimentos. Quando e como foi o momento dessa volta? Então, a gente que é autônomo só ganha se trabalha. Eu tive que retornar aos atendimentos, a Manu estava com, acho que com uns 20 dias, eu já voltei com a minha primeira Hum, cliente, levando ela para o estúdio comigo. Mas era uma por dia, no máximo duas, assim, estourando. O primeiro mês foi uma por dia, depois começou a aumentar. E foi assim meu retorno, com ela ai, lá. coisa boa. E assim, para reconquistar as clientes de volta, não teve esse problema, né? Porque todas amam o seu trabalho. E para atrair clientes novas, como que você fez? Com 2 meses eu decidi voltar para o estúdio, levando a Manu para lá comigo. E foi aos poucos. Eu atendia uma cliente por dia, depois de um mês eu vi que dava para colocar 2 por Hum, dia, e assim a gente foi aumentando a agenda aos aos pouquinhos, pouquinhos. entendi. E qual foi o momento mais difícil do seu recomeço? O momento mais difícil foi que no início a Manu adoecia muito. Eu precisava Hum, muito de desmarcar horário, que era uma das coisas que eu mais detestava. Eu acho que eu nunca precisei de desmarcar horário, nem quando eu estava nossa. doente. Eu Mas atendia por doente. conta também do cheiro Do forte do cheiro forte. monômer, que ela é muito forte, realmente ela é muito E aí forte. ela adoeceu muito, eu tinha que ficar muito com ela em hospital. E eu precisava de desmarcar cliente de última hora ou um dia antes. Então isso pra mim pesou muito, porque pra mim era a pior coisa que podia acontecer em mesa, eu Entendi. desmarcar cliente. Sei bem como é.
E quando você retornou, teve um período que você se atualizou, fez novos cursos, fez atualizações dos cursos que você já tinha? Na verdade, a gente nunca para de Nunca estudar, para. né? Eu acompanho grandes profissionais que deixam conteúdo pra gente em redes sociais e sempre me atualizei, mas no meu retorno eu fiz 2 cursos online, participei de congressos, que é super É importante, de curso. importantíssimo. Eu amo congresso, gente. Ai, eu Eu, se adoro. pudesse, se tivesse um a cada mês aqui, eu estava dentro em É todos. Eu maravilhoso. participo de todos, amo. Então, a gente sempre tem que se atualizar, não só quando a gente está ausente, né, pela minha licença Uhum. maternidade, mas a gente sempre tem que estar se atualizando. O mercado é isso. É. E você trabalha sozinha hoje ou tem uma pessoa que faz cutícula e esmaltação para Não, você? hoje eu trabalho sozinha, eu faço tudo, eu entrego o serviço completo. Faço Hum, alongamento e finalizo com cutilagem e esmaltação. entendi. Tem projetos de uma expansão? Hoje não. Hoje eu ainda estou conciliando o empreendedorismo com a maternidade. Hoje eu estou com 2 nenenzinhas, então assim, eu ainda estou fechada ali no meu estúdio com as minhas meninas e com as minhas clientes. Estou apegada a isso por enquanto. Sim, qual foi o momento mais emocionante que você teve na maternidade? Fora o parto, né? Que lógico não deixa de ser É... emocionante. Ai, eu acho que foi a descoberta da minha segunda gestação. Eu Ah, planejava, mas eu esperava que fosse rápido, porque eu tive a primeira e já logo queria ter a segunda, uhum. mas eu não esperava que seria tão rápido assim. Quando a Manu estava com 5 meses de vida, eu já engravidei da Isabelle. Olha, Então foi um momento assim muito emocionante. E o meu sonho era ter um menino, mas depois que eu tive a Manu, o meu sonho era ter outra menina, porque aí eu me apaixonei, né? Pelos cuidados de menina, que eu não sabia que entendi. teria. Então, essa foi, acho que foi meus 2, assim, explosão de amor. Descobri a segunda gestação e o sexo. Ai, que gostoso, é bom demais. É um momento que fica na nossa mente pro resto das nossas vidas. Fica, é muito marcante. Porque o momento que você tá ali planejando em ter um filho e do momento que você recebe a notícia positivo, É. Ai, o coração da gente já acelera, só de lembrar a gente arrepia. já. Arrepia, porque é uma sensação que, assim, por cada uma eu nunca vou ter de novo, porque eu já Não. tive delas. Então, se vier o próximo, vai ser outra. É diferente, É, nunca é igual. Gestação nunca é igual uma da outra, é sempre é diferente verdade. uma da outra. A emoção de descobrir Aham. também é Ai, diferente. que Se é delícia. menino ou menina também é Uhum. diferente. Então, assim, porque quando a gente engravida, a primeira coisa que a gente pede para Deus é o quê? Vindo com Saúde. saúde, pode É, ser menino ou menina, que saúde. é muito bem recebido. Mas lá no fundo a gente tem É, tem. aquela opçãozinha, se é É. menino ou menina. Mas o importante, a gente quer é saúde para E é eles. incrível como que, assim, gente, eu queria muito um menino, eu desejava muito um menino, mas porque a minha família não tem. Aí eu não sei se era o meu Hum, desejo de ter menino ou uhum, de trazer para a família um menino, né? Para todo mundo um menino. Então eu não entendi. sabia identificar o certo. Mas eu não me via mãe de menina. Na verdade, eu não me via mãe. Até os Ah, meus 25 anos, eu falava que eu não queria ser mãe. Com 27 que veio a falta de alguma coisa. nossa, entendi. Agora uma pergunta específica. Qual que é o nome delas? Emanuele e Isabelle. Emanuele e Isabelle. Assim, eu quero que você relata para nós um momento único de cada uma delas. Um momento da Isabelle que foi emocionante e um da Da Emanuele. Emanuele. Um Momento momento de cada uma. da Manu, como foi a primeira filha, né? A primeira Uhum, experiência, eu acho que tudo veio com um impacto mais forte. A felicidade, mais o medo, a insegurança, o medo de estar fazendo errado, né? uhum. Medo de errar em tudo, em errar na maternidade. Mas eu falo que a maternidade, gestar e tudo, não é uma receita de bolo. Hum, Cada criança é de um jeito. E a Manu, eu vivia, se ela tossir, eu vivia com ela em médico. Então, com ela eu tive muitos momentos assim, nossa.
emocionantes, tudo eu chorava, na verdade. Tanto na saúde, na doença, com ela eu chorava com tudo. Eu era muito frágil ainda. Por fora eu era uma pessoa forte. Eu e o Henrique escolhemos ficar com as duas ali, as 2 primeiras semanas, que normal, é o normal, né? A mãe ir pra casa da filha, ajudar. E eu e o Henrique quis viver isso só nós dois, né? Viver essa maternidade, essa paternidade. Então, tudo era muito intenso. Chorar de madrugada. Então, com ela, eu acho que todos os momentos que eu passei com ela foi assim, o ápice. Ela foi o ápice de tudo, de todos os sentimentos. Foi o ápice de eu me conhecer de verdade. Agora, a Isabelle não. A Isabelle, ela veio para acalmar. Ela foi a A calmaria. calmaria. Ela veio assim, já veio atrás da Manu, trazendo calma. O que todo mundo me passava era medo. Porque a Ah, primeira já foi assim, a segunda vai ser daquele jeito, nossa. né? E Então, o povo fala mesmo, e não eu adianta. esperava. E eu já Uhum. estava preparada para aquilo. Eu falei, nossa, porque a Manu eu sofri no parto, ela adoeceu Nossa. muito, eu só vivi em médico com ela. A Isabela, ela veio, eu tava assim, nossa, agora o trem vai ser feio. Agora vai vir uma bomba. Menina, veio aquele olhinho de Oh, jabuticaba, meu dos mais Deus. calmos. Então a Manu me preparou para ela. Entendi. Sabe? Então, acho que todos os momentos. Ainda tá muito recente, né? Porque uma tem 2 anos e a outra tem 1. Então, eu não tenho um Então, momento específico, porque todos são o todos primeiro são aninho, especiais, todos a são. festa de 1 ano, o primeiro passo, o primeiro Aham. dentinho, tudo é muito importante. Eu não sei, assim, especificar um momento mais especial que o outro, O porque são primeiro, todos. mamãe. Tudo, tudo. É muito bom, é muito gostoso esse sentimento de ser mãe. Eu falo que não tem explicação, Não tem. porque é algo tão grandioso que nós mulheres temos dentro da gente que realmente não tem explicação. É algo que Deus criou para nós que a gente só tem a agradecer. Só. É A difícil verdade de é. falar É dos filhos difícil da de gente. explicar, porque cada um é diferente do outro. É. Os filhos nunca são iguais. Um dá um pouquinho mais de trabalho, o outro é mais calmo, o outro é mais estressado, o outro é birrento, e assim E vai. assim E vai. assim Mas no vai. final, os filhos é tudo que a gente tem. São tudo. 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 É tudo, 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 tudo. Porque eu sempre falo assim: os nossos filhos são como pedras preciosas para a gente. Uhum. Porque cada pedra que vai se lapidando, ele vai formando, como eles vão crescendo, se lapidando para fazer uma profissão que É. é o caminho deles. Uhum. Então, hoje, se fosse para você falar assim, ai, minha filha, se ela fosse, ela vai crescer saudável, graças a Deus. Se você fosse por você, se ela falasse assim, mãe, eu quero crescer nessa profissão também, de Ah, neurodesigner. eu iria amar. Nossa, ia ser uma honra para mim poder ser um exemplo, né? Porque começou Uhum, ali desde bebezinha comigo, as duas, até hoje elas vão pro estúdio. uhum. Então, assim, seria uma honra. Seria uma honra se eu puder passar esse conhecimento para elas, um conhecimento assim tão grandioso, vindo de uma mãe, É para se maravilhoso. tornar o futuro delas. Ué, a Uhum. nossa profissão ela é maravilhosa, ela é É, linda. Então, assim, eu vou aceitar elas serem, fazerem o que quiserem nessa vida. A vida são delas. Eu vou criar, vou amá-las, vou educá-las da melhor forma possível, né? uhum. Mas a escolha são delas. São Mas se delas. elas decidirem ser nail design, elas vão ser a melhor nail design desse Uberlândia, desse país Amém, inteiro. assim seja. Eu falei isso por quê? Porque eu tenho 3 filhos também e 2 deles estão nessa área. Ai, que É uma emocionante. emoção maravilhosa. A minha filha começou primeiro, que é a mais velha, hoje ela está com Aham. 23 anos. E ela teve essa pausa, como você também. Agora a neném dela está com fazer 2 meses. Oh, meu Deus, E novinha. agora que ela está iniciando O novamente retorno. também o retorno. Ela mora em outra cidade hoje, não é aqui em Oh, Uberlândia mais. E o meu outro filho, que é aqui de Uberlândia, que está começando nessa área também, que que ele está legal. apaixonado, ele, mas a esposa dele vai trabalhar os dois juntos. Que legal. Então, assim,
independente da profissão que eles escolherem, a gente torce para tudo dar certo. Mas ele escolhendo a profissão da mãe, que se inspira na mãe, é gratificante demais. Eu É algo imagino. surreal. Eu imagino que deve ser É lindo. E maravilhoso, é ver seus filhos maravilhoso. assim, e você sendo o exemplo dos seus filhos, né? Então, é muito, muito, muito bom. Não tem explicação, não. Realmente não tem. Eu acho que é uma loucura. E você vai, porque pelo jeito, minha filha do céu, Eu vou, é incrível. eu vou. É incrível. Você vendo ali, eu falo pelos meus filhos, a primeira vez que eles fizeram uma unha, um alongamento, depois dos treinos deles, eles iam fazer, eles me olhavam. Fazia um pouquinho e me olhava para ver se estava certo ou se estava errado. E eles vão ser muito, muito melhores do que Com a gente. certeza, Vão com ser muito melhores. certeza, com certeza. Eles vão se cobrar mais, porque ué, a mãe deles fazem, Aham, com né? certeza. Aí, o meu filho mesmo, ele tá terminando de comprar as coisas deles para iniciar realmente. Aham. Então, ele tá treinando, a gente ajuda do jeito que a gente Que pode, o que pode, tiver no nosso alcance a a gente gente faz. faz. E a Então, intenção deles é trabalhar com você no seu estúdio não, ou ter o não? estúdio deles. Que Ter o gracinha. estúdio deles. E eu incentivo a eles a ter o estúdio Criança. deles para eles criar asa, Isso. para eles se sentirem confiança neles mesmos. Isso. Como se diz o ditado, sai da barra da saia da Da mãe. mãe. Montar o estúdio deles do jeitinho deles, com a carinha deles. Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. Mas, se eles quiserem vir trabalhar comigo também, as portas estão super abertas, com certeza. Ai, que delícia, gente. É muito bom. Agora, mais uma perguntinha. Assim, eu vou fazer essa pergunta. Você só responde que sim ou que não. Não precisa falar o que é. Se a resposta for sim, tá? Você tem em mente algum projeto, algum projeto que você tenha para colocar em prática nessa área? Sim. Sim? Para esse ano ou para o ano seguinte? Para esse ano ainda. Para esse ano ainda? Até final do coisa ano. boa. Isso é muito bom. Surpresa. Com certeza, a gente não, por isso que eu falei, só sim não precisa entrar em detalhe. Mas eu tenho sim, grandes coisas estão por vir. Ai, que coisa boa, porque assim, eu falo porque eu tô nessa área já há 15 anos e vem tanta coisa na mente da gente de querer ajudar quem está iniciando, querer dar um suporte para aquele que tem um pouco mais de dificuldade. Às vezes gosta muito de uma técnica, mas tem dificuldade nela e faz outra técnica por ser mais fácil, por ser mais prático. Até na questão financeira também é onde assim, muita gente me procura em relação eu saí do serviço, eu só tenho o meu acerto. E eu só tenho isso para investir. Então, assim, todo tanto que a gente ajuda, né? O mínimo que a gente ajuda já é muito para outra pessoa. Nossa, e como? O que tem de pessoas que quer iniciar nessa área, foi até por isso que eu criei aquele projeto do curso beneficente, que eu vou colocar em prática uma vez por ano. Maravilhoso. Que, querendo ou não, realmente tem pessoas que querem iniciar nessa profissão, que ama essa profissão, mas financeiramente não tem condições de estar iniciando. Às vezes ele até tem um dinheirinho, mas tem que optar. Ou eu compro material, ou eu faço curso. Então, essa foi uma ideia que eu tive para ajudar essas pessoas. E um erro muito grande é o que? A gente só tem essa reserva. A gente faz curso ou a gente compra material. A maioria vai por comprar um material. Porque é através do material que ela vai começar a ganhar dinheiro para começar a investir. Então, assim, é uma forma que não é errada, mas você começar do zero, sem nenhum conhecimento, às vezes é prejudicial. Ele é o iniciozinho da sua carreira. Então, de alguma forma, se você pode ajudar, ajuda, né? Que seja com uma apostila, com um curso beneficente, um curso gratuito. Então, toda ajuda já é ótima. É bem-vinda. É bem-vinda. Até nessa primeira edição do curso beneficente que eu fiz,
Teve uma lá que foi mãe e filha fazer. Ai, Eu que achei lindo, foi que mãe e lindo. filha. E na hora que foi para poder fazer, porque cada uma faz em você mesma. Aham, Na hora que foi para fazer em você mesma, uma fez na na outra. outra. Aí eu achei aquilo ali muito lindo, A porque gente assim, pode as conversar duas estão vivendo o mesmo o mesmo sonho. sonho, realizando, né, o mesmo sonho. Exatamente. E é uma emoção dupla. Depois a gente pode conversar mais sobre esse Emoção projeto dupla. seu. Quero te Bora, ajudar. com certeza, será bem-vinda. Quero te ajudar. Então, vamos partindo já para nossa fase final do nosso podcast. Então, agora, para finalizar, eu quero que você fale um conselho para as mães nail designers que estão iniciando nessa área, que provavelmente estão tendo a mesma dificuldade que você teve de ter que deixar um pouco a profissão para depois voltar. Qual o conselho que você deixa para elas? Não desistam. Tudo passa. Esse tudo passa é uma frase que eu odiava que me falava. Gente, tudo passa. Enquanto eu estava ali vivendo um sofrimento, havia uma pessoa, tudo passa, vai passar, passa rápido. E não passava. Mas passa, depois que você está de fora, depois que você começa a enxergar do lado de fora, realmente tudo passa. Não é fácil você sair de licença maternidade sendo autônoma. Não é fácil você retornar aos atendimentos com a sua clientela, com criança pequena, não é fácil, com um bebê, principalmente se você não tiver um apoio e o seu neném ter que ficar ali no estúdio, no seu salão com você. Gente, nada é fácil, é muito difícil. Neném chora o tempo todo, você tem que parar, tem que pegar no colo. Muitas das vezes as minhas neném ficavam no colo das clientes. Eu tenho inúmeras fotos e vídeos das minhas clientes lá balançando o carrinho, mas essa foi a minha história com elas. Elas estão crescendo ali dentro junto comigo. Eu sei que eu estou em busca de um futuro bom para elas, eu estou fazendo o possível. Eu não quero ficar 100% só com trabalho, eu quero viver essa maternidade, é o que eu tô lutando, é 50% trabalho e 50% a maternidade. Então, elas estão relacionadas a tudo na minha vida. Meu mundo hoje gira em torno delas. Então, eu tenho que estar bem com elas têm que estar bem comigo, para a gente poder trabalhar em paz lá no estúdio. Exatamente. E minhas clientes, graças a Deus, estão adeptas já hoje, não encontro mais nenhuma dificuldade em relação a isso. Não é fácil. Algumas clientes foram embora porque muitas não entendem, ou às vezes tem o tempo corrido, né? Uhum. Precisa de estar lá em 1 hora fazer uma manutenção sem imprevisto, sem nada, você não poder parar para trocar uma fralda, porque eu preciso parar para trocar a fralda Exatamente. até hoje, parar para dar um leite, né, que elas mamam ainda. Então, assim, tem clientes que não Que não entende isso, entendem. né? Então, escolhas suas. Você começa a escolher seus clientes, você começa a selecionar. E as melhores vão ficar. Podem ter certeza que as melhores vão continuar com você. Com certeza. E se você pudesse voltar no tempo hoje, o que você diria para você mesma? Eu teria filho antes. Minha vida agora gira em torno de filhos. Mas eu iniciei na profissão cedo. Eu tive a minha primeira eu tive com 28 para 29. Então, assim, eu sei que tudo foi no tempo certo de Deus. Deus tinha tudo planejado para mim e, assim, eu sei que eu vivo a minha vida intensamente feliz e completa. É muito bom, é gratificante demais. Filhos pra gente é É tudo. tudo. É tudo. É incrível, a gente fica, às vezes, até sem palavras para descrever. Não tem. Esse amor grandioso que tem dentro da gente com os nossos Não filhos. tem palavras. Realmente não tem. Então, gente, para finalizar agora, a maternidade transforma e também fortalece. E como fortalece, né? Como? E essa história é só uma dentre tantas mulheres incríveis que escolheram recomeçar, mesmo quando tudo parecia dizer o contrário. E você, se você é mãe e se sente que está sozinha, pode ter certeza, você não está sozinha, tá? Acima de tudo, ó, tem o nosso Pai lá do céu que está olhando por cada um de nós, que nunca nos desampara, que nunca nos deixa só. E você pode sentir também que a sua carreira acabou. Mas negativo, sua carreira não acabou, não. Você só está dando uma pausa para voltar mais forte, né? Com certeza. Com certeza, bem mais forte do que você já era. E o mundo também não te esquece.
As suas clientes não te esquecem. Às vezes ela pode não te entender, mas de esquecer, ela não te esquece não, tá? Fica ciente disso. E respira fundo. Quando você sentir que tá se sentindo um pouco abandonada, respira fundo, que abandonada você não tá não, viu? E obrigada por estar aqui conosco no nosso primeiro episódio Neocast Pro. Fico muito grata por você, pela sua vida, pelas suas filhas, que penso eu ser as coisinhas mais fofas do mundo, eu tenho certeza. Obrigada pelo convite, foi uma honra participar. A gente fica nervosa, né? Mas são 2 temas que a gente sabe do que tá falando. Com certeza, não é fácil. Para finalizar, temos uma surpresinha para você. Um feliz Dia das Mães recheado de muitas alegrias. Ah, não, mãe. Oi, meu amor. Oi. Olha que lindeza, gente. Oh, meu Deus. Oi. Mas presente na boca, minha filha. Oi. Ai, não, Carla. Não podia deixar de te homenagear nesse dia que é especial, ter sua mãe aqui com você, as suas filhas aqui com você também. Então, assim, por ser um episódio especial do Dia das Mães, não podia faltar isso, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. E você, sinta-se abraçada por cada uma de nós. Um abraço grande meu, outro da Bruna. E o feliz Dia das Mães para todas vocês, viu? Fiquem com Deus e até a próxima.